Olá, você que me assiste, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus, abençoe tua família também. Vamos trazer um título da mensagem de hoje que fala muito dos nossos dias e o título é Por que Deus está calado? Por que Deus está calado? Vamos orar e vamos tratar desse assunto hoje no nome de Jesus. Meu Deus Santo, muito obrigado por esta manhã, por este dia, por esta bênção que o Senhor nos dá de vivermos, ó Deus, este dia. Seja conosco, Deus, fala conosco, esclarece, ó Deus, as nossas mentes, esclarece, ó Deus, o caminho que devemos andar, como devemos seguir, o que fazer para te adorar melhor, meu Deus, para vivermos uma vida santa diante do Senhor. Pai Santo, não nos deixe confundidos, por mais, ó Deus, que haja tanta turbulência no mundo espiritual e no mundo físico, ó Deus. Esclareça a tua igreja, o caminho a seguir, mediante a tua palavra e a tua vontade. Nós queremos agradar o Senhor e vivermos para sempre com o Senhor a vida eterna. Não nos deixe, ó Deus, nos embaraçar com este mundo, nos envolver com este mundo, Pai, e com as coisas deste mundo. Faz-nos santos a cada dia mais. É o que eu peço com esta pessoa que ora comigo agora, no nome de Jesus. Amém. Por que Deus está calado? Vamos ler a palavra de Deus que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 14, versículo 24, o versículo 27, o versículo 37 e a parte B do versículo 45. Vamos ler assim então, versículo 24. Ora, os homens de Israel, ou os soldados que estavam ali com Saul, os homens de Israel estavam exaustos, isso quer dizer famintos, ou angustiados e aflitos, ou perturbados, e talvez com profundo sofrimento. Tudo isso indica nesta palavra exaustos. Naquele dia, ou seja, no dia que chegou o limite máximo do sofrimento deles, porque Saul conjurou o povo dizendo, ou Saul lançou uma lei amaldiçoando, dizendo: maldito seja o homem que comer pão antes do entardecer, ou antes que escureça, antes que eu vingue dos meus inimigos. Que posição terrível de Saul. E o povo então não comeu e o povo desfaleceu. E o que acontece é que o versículo 27 explica a outra parte. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhando a ponta da vara num favo de mel, pegou com sua mão e levou a sua mão à boca. E ao comer, eu estou te explicando o que diz o versículo, aclararam-se-lhe os olhos, ou abriram, ou ele teve vigor físico, a energia dele, o desfalecimento dele também reanimou-se. Isso é o que diz o versículo, ou se fortaleceu. Versículo 37. Então Saul perguntou a Deus. São três partes diferentes do capítulo 14 que nós vamos meditar. Então Saul perguntou a Deus: descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Aí está o nosso título. Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Por que Deus está calado? Vamos ler a parte B do versículo 45. Só a parte B. Tão certo como vive o Senhor Deus, não lhe há de cair um só fio de cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isto hoje, ou seja, se Jonathan não tivesse sido usado por Deus e não fosse corajoso, tomando frente à batalha, expondo a sua própria vida em prol de Israel, pois se Deus não usasse para fazer tão grande salvação em Israel, nós não estaríamos aqui hoje. Isso disse o povo e nós vamos traçar passo a passo
este assunto. Vemos então, na outra lição, na última meditação que tivemos, que a fé e a ousadia vêm de Deus, 2 homens usados por Deus, um era Jonathan e o outro era o seu escudeiro que estava o seguindo. O terror se criou no meio dos filisteus porque Deus gostou da atitude deste Jonatas, esse guerreiro, filho de Saul. Mas o que acontece é que Saul começa a cometer alguns erros graves. Primeiro, ele, quando viu o tumulto dos filisteus, ele não sabia o que estava acontecendo, ele pede aquele sacerdote que ele levantou ali para substituir Samuel, como eu disse, ele pede ele então para trazer a arca. Imediatamente, quando ele sabe notícia de que os filisteus estavam apavorados, matando uns aos outros e fugindo, ele abre mão da arca. Não precisamos da arca. Esquece a arca. Lança fora esta ordem que eu te dei. E Saul comete o primeiro erro ao abandonar o uso da arca. Ele menospreza a presença da arca. Não, esquece esse assunto. E o que acontece é que ele então percebe que ao estar ausentes dos 600 homens, só Jonatas e o seu escudeiro, ele diz, olha, mas se Deus fez com 2 pessoas tudo isso, apavorando os filisteus, vamos à luta. Saul se motiva e Saul quer vingar dos seus inimigos. Então ele dá essa ordem cruel. Segundo erro, ninguém vai comer pão, ninguém vai comer nada, ninguém vai pensar em si mesmo. Vocês vão pensar agora em mim, que sou o rei, e vocês não vão comer até que eu tenha vitória sobre os meus inimigos. Antes da tarde, quem lançar pão na sua boca será maldito. Em outras palavras, Saul poderia estar dizendo, morrerá quem lançar um pão à boca, desobedecendo a minha ordem. O que acontece é que os soldados já estavam ali escondidos. Estava ali esperando por alguma batalha. O soldado já estava ali, talvez, preocupado mais com a batalha do que com a alimentação. Então, eles já estavam sem alimentar e desfalecendo. Mas Jonatas não estava ali no meio deles. A Bíblia diz que eles não comeram, eles obedeceram à ordem ao rei. Mas quando Jonatas chega com eles, que se ajunta a eles, e descendo num bosque, ali há então uma caixa de abelha que devia ser enorme, porque a Bíblia diz que o mel que descia do cacho da abelha pingava, escorria para o chão a ponto de fazer, os favos faziam poças de mel, que chegava a correr. Jonatas então, com fome também, pega a ponta da vara e coloca no favo de mel e puxa o favo e pega com a mão e leva até a boca. Agora o povo que estava sofrendo vê o filho de Saul sendo amaldiçoado pelo próprio pai, porque antes Jonatas não perguntou a eles porque eles tinham fome. Não houve um argumento entre eles para que Jonatas soubesse que essa ordem viera do pai. E eles então, por misericórdia, conta a Jonatas o que aconteceu. Olha, você está com força aí, você está com esse vigor aí, mas você está em risco de vida, porque o teu pai diz que maldito seria o que lançasse a mão à boca para se alimentar. E Jonatas então toma uma posição tão dura e diz, meu pai foi insensato em dar esta ordem para vocês. Ele trouxe problema para vocês e por isso vocês estão desfalecendo. Olha, se vocês estivessem alimentados, se vocês estivessem fortes, qual seria o tamanho da nossa vitória? Vocês desta forma não vão conseguir nada. Por isso meu pai não teve a sensatez. Por alguma razão, Saul estava fora do meio do arraial ali, do meio do povo dele ali. O que acontece é que aquelas pessoas vêm com tanta fome, tão famintos, sensatez na palavra de Jonas, aquele corajoso ali, filho de Saul. E vem a transformação que aconteceu na vida de Jonatas, só de alimentar um pouco do mel.
O mel é beneficente ao corpo e foi beneficente ao Jonatas ali. Por isso que a Bíblia diz que a terra que Deus levaria ao seu povo mana leite e mel. Terá energia, terá força, vigor para o seu povo e alimento para o seu povo sempre. Nutrição para o seu povo sempre. E fora Deus que estabelecer aquele mel ali, para Deus tomar alguns rumos na história do povo. O que acontece então é que aquele povo tão faminto se lança aos animais, e ovelhas, bois, bezerros, e eles matam, e a fome era tanta que eles comiam a carne com sangue. Alguém vai falar com Saul: olha, o povo está pecando comendo carne com sangue. Saul então vai repreender o povo e diz: vocês pecaram contra Deus comendo sangue. Mas Saul não assume o seu pecado. Saul não assume a sua falha. Em momento algum, da primeira vez ele tentou achar desculpa quando ele pecou, ele tentou achar desculpa no atraso de Samuel, dizendo: como eu percebi que você não viria, então eu resolvi oferecer os holocaustos. Pecou, errou, mas ele estava culpando Samuel. Agora, e ele perde o reino dele ali, ele diz: da tua descendência ninguém reinará, Saul. A tua descendência perde agora o direito de reinar, porque Deus poderia fazer reinado eterno com você. Era plano de Deus e você quebrou agora. Agora, Saul continua escondendo o seu pecado, a sua responsabilidade, e atribui ao povo: vocês pecaram contra Deus. Mas Saul quer consertar isso, dizendo: traga os bois, ele me traz uma pedra muito grande. Porque Saul precisava, mesmo escondendo os seus erros, precisava do favor de Deus. E Saul entendeu que então o povo trazendo e correndo o sangue ali dos animais, o povo comendo, o povo estaria forte e ele restabeleceria o seu reino ali, porque ele havia perdido muito desde o seu primeiro pecado. Deus já estava tratando com Saul. O que acontece? Saul, querendo restabelecer seu reino, então, ele resolve, com aquele sacerdote Aías ali, o povo trazendo uma pedra grande, ele resolve correr o sangue ali, para que o povo comesse a carne sem sangue. E então ele levanta um altar ao Senhor, o seu primeiro e possivelmente o único altar que ele levantou a Deus, mas em pecado. Acontecendo coisas erradas na vida dele e ele não corrigindo os seus erros. Ele resolve mesmo assim levantar um altar a Deus para se sentir aprovado diante de Deus. Por que Deus está calado? Então, Saul, vendo o altar ali levantado, eu quero lembrar a você que no tempo bom do primeiro ano que ele viveu com Deus, que Deus lhes deu vitória, que Deus o fez profeta no meio dos profetas, que Deus o abençoou, que Deus usou Saul tanto, e tinha a companhia de Samuel com ele, ele nunca levantou um altar a Deus, nem de gratidão, nem de nada, nem das vitórias, nem de nada. Agora, ele resolve levantar o altar, porque precisava da aprovação de Deus. Mas mesmo assim, depois do altar, ele se anima a ir à guerra. Ele não quer saber o que Deus pensa. Então o sacerdote que estava com ele disse: melhor consultarmos a Deus. E então Saul pergunta a Deus, como lemos: Senhor Deus, o Senhor quer que eu vá? Eu irei atrás dos filisteus? O Senhor dará a vitória, entregando nas mãos de Israel? E então aí está o nosso título. E Deus não lhe respondeu naquele dia. Deus se calou. Deus não iria responder um homem que cometia erros e mais erros e tentando sempre achar culpa nos outros. Então Saul entende que há pecado no meio do povo, ele, o seu filho e o povo. E Saul então chama aquele sacerdote de novo e diz: vamos passar a sorte. Separa os líderes de um lado, o povo de um lado, e eu e o meu filho do outro. Talvez Saul não inspirasse de cair na casa dele, como a sorte primeiro lá de Samuel caiu na casa de Quis e caiu na vida de Saul para ser rei.
Agora a sorte visita de novo a casa de Saul. E então Saul, passando a sorte lá entre o povo, e Saul, mesmo o povo tendo comido a carne com sangue porque estavam famintos, Deus não levou isso em conta. Neste momento, Deus então permite que a sorte caia sobre Saul e Jonatas. Saul ainda não assumindo a responsabilidade, ele então pede de novo que seja passada a sorte para ver o que era justo. Mas Deus queria mostrar alguém justo de outra maneira. E a sorte cai então em Jonatas. E Saul olha, talvez com o coração partido, e diz: meu filho, o que foi que você fez? Jonatas, o mesmo bravo de sempre, eu corrigi na minha Bíblia, se você quiser corrigir na sua, pode também. Jonatas disse: eu tive fome, e eu não sabia de nada do que tu, pai, disseste para o povo. Então, com fome, eu toquei a minha vara no favo de mel, e eu peguei o mel, levei à minha boca. Mas na nossa Bíblia está descrito uma interrogação: estaria eu disposto, ou poderia eu morrer por causa disso? Mas não é isso que Jonatas disse. Jonatas, ao meu entendimento, e o que está na Bíblia, traduzido do hebraico para inglês, diz: pois é, pai, eu fiz isso, e agora estou pronto a morrer. Eu me entrego aqui à morte, meu pai. Porque se eu errei, eu devo pagar com a minha vida. E eu estou pronto para pagar com a minha própria vida. Vamos entender que Jonatas acreditava num Deus todo-poderoso, que outrora o livrara da primeira vez lá na guarnição em Gibeá, o livrara das mãos dos filisteus, e ele venceu a guarnição. Da segunda vez ele esteve no vale da sombra da morte, agora nas mãos só ele, não tinha mais 1000 homens com ele, só ele e o escudeiro. E Deus o livrou, e Deus o deu a vitória, e Deus tomou aquela guerra para si. Agora ele está na mão do rei, um rei que não voltaria atrás, e ele disse: estou pronto para morrer. O rei cheio de si, agora então, querendo mostrar poder no povo, certamente, ainda jura por Deus: certamente, meu filho, você morrerá, ou Deus me punirá matando a mim mesmo, e que ele faça isso, se eu não matar você, e não fazer você pagar pelo seu erro. Novamente, Saul esconde o seu pecado, mas aí entra Deus. Aí Deus não fala, mas usa o povo para falar. E então, como eu expliquei no verso, na parte B do versículo 45, o povo enaltece, o exército todo diz: não! Hoje Deus fez proeza, livrando-nos com tamanho livramento. Ele usou Jonatas com coragem, com bravura para nos livrar. Se ele tinha que morrer, Deus mesmo deixaria morrer lá no vale da sombra da morte, mas Deus o livrou e trouxe tamanho livramento a Israel. A vitória que nós temos hoje é porque Deus usou um homem capaz, corajoso, para ir à frente. Em outras palavras, nem tu, ó rei, fizeste isso, mas o teu filho Jonatas, homem de valor, colocou a sua própria vida por nós. É por isso que ele é este bravo aí, que ele diz que está pronto a morrer, porque ele confia no Deus que o usou, e nós garantimos, ó rei, antes que um fio de cabelo caia da cabeça dele, todos nós morreremos por ele, porque ele se propôs morrer, se Deus permitisse, por Israel. Se hoje temos um livramento grande desse, estamos vivos nesse dia, rei, é porque Jonatas foi usado por Deus e ousado nas mãos de Deus. Saul viu ali que a autoridade dele e nada naquele momento para com Deus e para com o povo não significava nada.
O povo se levantou em defesa daquele que merecia ser justificado, que não errou, que não se dobrou à insensatez de um líder que, por seu orgulho, por seu ego, queria impor um sofrimento ao povo, e talvez o povo fosse até levado à morte por não ter forças, por falta de alimentação. Meu pastor, meu líder, meu amigo, meu companheiro, por que será que o povo está desfalecendo? Por que será que Deus está calado? Não seriam pecados de liderança? Pecado de quem deveria estar apacentando o povo, dando alimento para o povo, dando comida para o povo, beneficiando o povo, preparando o povo para a guerra mais forte? Não está sangrando o povo com abuso de autoridade, arrancando do povo o seu vigor? É próprio do comunismo enfraquecer o povo, para que o líder seja poderoso sobre o povo, e aí dá migalhas para o povo. Não façamos isto com o povo de Deus. Precisamos alimentar o povo de Deus com a palavra de Deus e buscarmos ter uma vida santa diante de Deus. Aprendemos com Saul que não devemos levantar altar em pecado, não devemos sacrificar o nosso povo, não devemos tentar tapar os nossos erros, porque assim o povo vai sofrer. E se taparmos os nossos erros, seremos envergonhados, como foi envergonhado Saul. Mas Deus, por sua misericórdia, como está o painel aí atrás, a bondade de Deus, permite que Saul continue na liderança. Mas Deus livrou Jonatas das mãos do rei seu pai, da morte, porque aquele homem foi um homem de valor, um homem que foi ousado e que teve fé em Deus, que falou com o povo que estava desfalecendo de forma varonil, de forma forte, dizendo: não deixe que vocês morram pela insensatez do meu pai. Líderes, busquem estar diante de Deus de pé, entregando as suas vidas nas mãos do Senhor, porque Deus os colocou para liderar um povo sadio, um povo forte, um povo capaz de vencer todas as batalhas. Se você ousa alimentar na fé, na palavra, na oração, no jejum, na busca a Deus, Deus fará proezas e Deus dará um grande livramento ao seu povo, derrotando os inimigos. Se nós nos curvarmos à vontade dele, buscarmos a santificação, cada dia nos separarmos desse mundo perdido e nos colocarmos mais e mais nos pés do Senhor Deus, ele nos dará a vitória e ele não ficará calado. Veremos Deus voltar a falar com Saul numa situação bem mais grave do que essa, usando Samuel, o profeta desprezado talvez por ele, já não precisava mais do profeta, mas o profeta volta em ação a falar com Saul. Que Deus abençoe você e te guarde. Siga os nossos estudos para aprendermos juntos a palavra de Deus. Ainda nos meus pijamas, trazendo esta palavra, buscando a Deus e trazendo essa palavra para você, para que a tua vida seja uma vida de vitória, virtuosa, nas mãos de Deus. Eu deixo um abraço meu, pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.